let me just tell you something. I've been around for a long time, and honor is the key to receiving from God. I've honored my boss and have experienced reward at my workplace. I honor, therefore I am honored. Eu digo a vocês, há pessoas aqui que realmente estão famintas pela palavra de Deus, é tão bom. Glória a Deus. Sabe, Pai, somos tão gratos a você, muito obrigado por nos dar sua palavra. Somos muito gratos em nome de Jesus, amém. Sabe, estamos na sessão número 5 e nessa sessão vamos falar sobre honrar líderes sociais, certo? Então você pode sentar e vamos para a palavra. Isso vai ser muito bom, estou muito empolgado com esta. Para falar a verdade, essa é uma das sessões que mais me empolga, eu mal podia esperar. Então, primeiramente, deixa eu ler para vocês em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1. Paulo diz, todos os servos, debaixo de jugo, considerem seus próprios mestres dignos de toda honra. Repita, toda honra. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Você ouviu isso? Eu vou ler de novo. Que todos os servos, debaixo de jugo, considerem seus próprios mestres dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, quem são nossos líderes sociais? Líderes sociais é o quarto grupo de que Deus fala no que diz respeito à autoridade delegada no Novo Testamento. E esses seriam os empregados, seriam patrões, seriam professores e treinadores, ou qualquer forma de autoridade no arranjo social. Estão acompanhando? Então, se fôssemos ler esses versos na ótica de hoje, leríamos que todos os empregados contratados considerem seus empregadores ou chefes dignos de toda honra. Ou poderíamos ler assim, que todos os estudantes sujeitos ao sistema educacional considerem seus professores dignos de toda honra. Estão vendo isso? Agora, notem que Paulo diz que devemos honrá-los para que o nome de Deus e o ensino do Evangelho não seja blasfemado. Ouviram isso? Agora eu quero ler para vocês na Bíblia Amplificada, 1 Timóteo 6,1, lemos desta forma. Para que o nome de Deus e o ensino a respeito dele não venha a ter má reputação e ser blasfemado. Então, notem as duas palavras, má reputação e blasfemado. Má reputação é definida assim, ouçam com atenção. A condição de ser tido em baixa estima pelo público. Eu preciso dizer isso de novo? A condição de ser tido em baixa estima pelo público. Blasfêmia é definido como tratar Deus ou as coisas sagradas com desrespeito. Estão comigo? Então, se colocarmos as duas juntas, certo, vai resultar, se nós não honrarmos nossos líderes sociais, isso resultará na sociedade tendo uma baixa estima pelo reino de Deus, podendo até mesmo chegar ao ponto de tratar Deus ou as coisas sagradas com desrespeito. Então, como a nossa sociedade aqui na América tem tratado as coisas de Deus com desrespeito? Bem, nós eliminamos a oração das nossas escolas. Os 10 mandamentos foram retirados dos tribunais. Uma boa parte do nosso entretenimento é ofensiva e até mesmo ateísta. Eu vejo bastante entretenimento e eu vou dizer, quando vejo eu não assisto. Eles zombam de Deus e zombam das coisas sagradas. Muito da nossa música insulta Deus de forma grosseira. Nosso sistema educacional retrata aqueles que acreditam na criação como pessoas quadradas e até mesmo uma ameaça ao avanço do conhecimento. E a lista, como sabemos, continua, isso é só uma amostra. Será que nós os crentes contribuímos com a sociedade, e ouçam o que eu digo, contribuímos com a sociedade para ela ter um comportamento ímpio, por não honrarmos as autoridades sociais? De acordo com as palavras de Paulo no verso que lemos, é exatamente o que acontece quando deixamos de andar segundo a honra. Deixa eu contar a vocês uma história que exemplifica perfeitamente o que eu estou falando. Eu lembro na década de 90 eu entrei num avião para ir a uma cidade para um encontro.
E eu lembro que era uma das grandes cidades dos Estados Unidos, e quando eu entrei no avião me ofereceram a primeira classe. Eu era um viajante frequente da companhia, por isso tinha upgrade. Quando eu sentei na primeira classe, bem do meu lado, estava um dos donos, na verdade estava o dono da segunda maior companhia de táxis daquela cidade inteira. Ele estava tomando uma bebida. Eu lembro que quando sentei ao lado dele, eu fiquei com vontade de conhecê-lo, falar com ele e até compartilhar a palavra de Deus. E normalmente eu não faço isso, normalmente eu sento e começo a trabalhar, escrevo um livro ou algo assim. Mas eu comecei uma conversa e o que você não acredita foi a afinidade que aconteceu entre nós. A gente se deu bem, é a única expressão que posso usar, sabe? A gente falávamos ali de vários assuntos, nós ríamos, a conversa era realmente estimulante e eu diria, mesmo antes de conversar, que ele era um líder. Então eu olhei para ele e disse, o que você faz? Ele disse, sabe, estávamos conversando há 15, 20 minutos. Ele disse, eu sou o dono da segunda maior companhia de táxis da cidade. Eu disse, isso é ótimo. E eu comecei a fazer perguntas sobre a empresa, sabe, porque eu achei que poderia aprender algo. Então continuei com as perguntas e finalmente, depois de falar um pouco, ele olhou para mim e perguntou, o que você faz? Eu disse, trabalho para Deus, sou ministro do Evangelho. Então, assim que eu disse isso, ele, sabe, ficou com aquela cara de rabugento e completamente, sabe, me deixou de lado e parou de se referir a mim, sabe, foi uma mudança completa. E então, a coisa boa era aquela afinidade, eu sabia que eu conseguia cutucar. Então eu, que boa reação, hein? Eu disse, qual o seu problema com isso? Ele olhou para mim e disse, sabe, eu gosto de você. Ele disse, então eu vou te dizer por que eu te dei essa resposta. Eu disse, ok. Ele disse, sabe, eu tive uma empregada que trabalhou para nós, e ele disse, ela era uma dessas nascidas de novo. Eu não falei nada. E ele disse, quer saber, tudo o que ela fazia era pregar para os outros empregados. Aqui estou eu trabalhando duro e ela pregando. Durante o trabalho, então ela não só não estava trabalhando, mas eles não trabalhavam porque ela os bombardeava com aquela pregação. E ele disse, não só isso. Ele disse, ela não trabalhava direito e distraía as pessoas. E ele disse, então, ela roubava coisas. E ele disse, ela deixou nossa empresa. E ele disse, ela deixou uma conta de $8.000 por causa do seu filho na Alemanha. Agora, você tem que entender, isso foi na década de 90, quando ligação internacional era muito cara. Então o cara estava com muita raiva e eu ali com o coração quebrado depois de ter ouvido isso. Eu pensei que de todos os empregados, ela deveria ser a mais respeitável e que demonstrava mais honra, entendem? E agora o cara totalmente fechado pro evangelho por causa do que ela fez, veem? É por isso, sabe, e deixa eu dizer isso. Cada um naquela empresa agora tinham dificuldade em ouvir a palavra de Deus, pois ela havia sido difamada pelo comportamento da funcionária. Vamos falar dessa reputação de novo, o que é isso? Má reputação quer dizer a condição de ser tido em baixa estima pelo público. É por isso que Paulo nos diz em Tito, capítulo 2, versos 9 e 10 na Amplificada, diga aos servos, aos empregados, que sejam submissos aos seus senhores, os empregadores, sendo-lhes agradáveis e dando satisfação de toda forma, advirta-os. Vejam as palavras, advirta-os a não responderem nem contradizerem ou furtarem pegando coisas de baixo valor. Olha o que estou lendo. Mas que provem ser verdadeiramente leais, inteiramente confiáveis e fiéis em tudo, para que em todas as coisas eles possam ser um ornamento, repitam, ornamento, e dar crédito ao ensino que é de Deus nosso Salvador. Então o que essa mulher fez? Fez exatamente o oposto do que estava tentando fazer. Trouxe descrédito ao evangelho. Lá está ela pregando para todos, esperando que alguém se salve, mas trazendo descrédito, certo? Má reputação, pelo fato que ela não trabalhou bem e assim roubou do seu empregador, pois ele não a pagava para pregar. Eu estou pregando bem, por favor, diga amém. Ela não só roubava coisas, mas uma dívida de $8.000. Se ela tivesse feito o que a palavra de Deus instrui, ela teria honrado o seu empregador, teria sido a funcionária mais leal e confiável e a melhor trabalhadora.
Ela não valorizou seu chefe ou a empresa. E Deus nos diz para fazer isso. Se ela tivesse feito isso, seria um ornamento. Lembram da palavra ornamento? Deixa eu ler aqui. Para que em tudo possam ser um ornamento. O que a palavra ornamento quer dizer? Uma das definições de ornamento. Alguém cuja presença é uma fonte de honra ou orgulho. Ela seria um ornamento. A presença dela seria uma fonte de honra para toda aquela empresa. Sabe, o resto da viagem foi pedindo desculpas ao cara. Mas deixa eu dizer, não cheguei em lugar nenhum. Ele estava tão, sabe, vamos lá. Agora, anos depois, eu estava falando sobre esse incidente em um culto e fizeram um CD desse culto e enviamos a nossos parceiros um CD por mês. E um dos nossos parceiros pegou esse CD e o ouviu. Então este parceiro, da Messenger International, nos contactou. E ele disse, sabe, eu ouvi o CD, vocês podem dizer ao pastor John que eu gostaria de ter o endereço do dono daquela empresa de táxis e eu gostaria de enviar um cheque de $8.000 como desculpas. Quando minha secretária me disse isso, eu disse, uau, isso é muito empolgante, então eu me envolvi pessoalmente. Então eu entrei em contato com a empresa de táxi, certo? Porque eu pessoalmente vou entrar em contato, pegar a informação e dizer o que vai acontecer. Bem, quando liguei para a empresa, descobri que o homem tinha morrido de ataque cardíaco há 6 meses. Eu estou falando de outro golpe. E eu desliguei o telefone e perguntei, será que esse homem foi alcançado? Eu vou dizer algo, eu não sei se eu consegui tocá-lo. Não consegui impactá-lo, porque seu espírito estava fechado. Tudo que eu posso crer é que alguém, pela oração, milagrosamente alcançou esse cara. Esta mulher levou ao evangelho má reputação por causa do seu comportamento em não honrar seu chefe e a empresa em que trabalhava. Quão mais fácil seria compartilhar o evangelho com aquele homem se a sua funcionária o tivesse honrado? De fato, sabe o que ele diria? Ele diria, eu sei do que você está falando. Sabe, uma das minhas melhores funcionárias é uma dessas nascidas de novo. Ela trabalha bem e é muito leal. Eu preciso de Jesus. Você oraria por mim? Isso provavelmente teria acontecido. Mas essa mulher levou ao evangelho má reputação, por sua falta de honra pela desonra à autoridade social. Por outro lado, eu tenho ouvido patrões não crentes me contarem como vem a evidência do cristianismo em seus empregados, não porque pregam, mas porque mostram seu caráter em situações difíceis e em sua ética no trabalho. Eles me dizem, eu já ouvi literalmente patrões me dizendo isso. Eles trabalham mais do que qualquer outro empregado, ou são os empregados mais honestos e confiáveis que eu tenho. Eles nunca respondem ou reclamam. O que faz esses crentes trabalharem de forma diferente da mulher descrita antes, que eu falei? A resposta é simples, o temor do Senhor que produz a verdadeira honra no coração por aqueles com quem Deus se importa e ama, ou seja, todo ser humano. Eu lembro do meu primeiro encontro com isso. Eu tinha acabado de ser salvo. Eu era um garoto católico e eu jogava tênis naquela época, então sabe, os atletas, eles realmente me impactavam porque, sabe, aquela era a minha vida, ser atleta. E eu notei que havia um irmão da nossa fraternidade que era muito atlético. Ele estava em todos os times de futebol, de basquete e beisebol. Ele ia a todas as festas do Grêmio, mas ele chegava no início e lá estávamos nós nos embriagando, bebendo todas. E ele sempre com um refrigerante e uma coca na mão, falando com pessoas. Ele tinha boa aparência, as garotas voavam em cima dele, ok? E quando começávamos a enlouquecer, de repente ele fugia e ia embora. Uma noite ele veio e bateu na minha porta e começou a falar do evangelho, e eu lembro como ele me alcançou e como o Espírito Santo o usou para me alcançar. Ele disse, você pode falar sobre o presidente? E eu disse, claro, Jimmy Carter, casado com Rosalind, ex-fazendeiro, ex-governador da Geórgia. Ele disse, ótimo, agora fale de Jesus. Eu disse, claro, ele sabia que eu ia para a igreja católica todo domingo. Até meu técnico de tênis ia à missa comigo, porque eu não perdia uma missa, era muito religioso, mas não conhecia Deus. E ele disse, você conhece Jesus? Eu disse, claro que conheço, ele morreu na cruz, ele nasceu de uma virgem, seu padrasto era José, teve 12 apóstolos. E ele disse muito bem, ele disse, John, você conhece o presidente Carter, como conhece sua mãe? Eu disse, não. Ele disse, qual a diferença? Eu disse, ei, ela é minha mãe. Eu conheço minha mãe,
Eu nunca encontrei o presidente. Ele disse exatamente, você tem relacionamento com sua mãe, mas embora você conheça o presidente, não tem relacionamento com ele. Eu disse, isso aí. Ele disse, você conhece Jesus como a sua mãe? E eu me lembro que aquilo me acertou forte. Não, eu não conheço Jesus intimamente, e esta é a razão pela qual Jesus veio e morreu na cruz, para termos uma relação íntima com Deus. Você pode dizer amém? Então eu lembro, depois de nascer de novo, e pouco depois de ser cheio do Espírito Santo, eu comecei a consumir, a devorar as Escrituras. Eu lembro de ter muito problema em estudar. Para a escola eu estudava engenharia mecânica e jogava meu livro do lado e dizia, eu quero ler a Bíblia. E eu lia e percebi que como estudante universitário poderia ter uma cadeira eletiva e é que escolhi no curso de extensão na Universidade Notre Dame e era dada por um professor que era residente naquela universidade e se chamava Panorama Geral do Velho Testamento. Então eu escolhi uma aula de 3 horas. E toda semana tínhamos 3 horas de aula e eu estava muito empolgado porque, sabe, naquele tempo o Antigo Testamento era algo complicado para mim. Eu quero ir para a aula e aprender sobre isso, eu era um garoto faminto. Primeira aula que eu fui, o professor olhou e disse, há mais de 600 contradições na Bíblia, não dá para provar que Jesus ressuscitou pela Bíblia, e ele disse, vocês, sabe, quando Moisés cruzou o Mar Vermelho, com os filhos de Israel era só um pântano. De geração em geração ele foi de um pântano para um grande mar. Bem, nem preciso falar que foi um tempo muito difícil para mim aquele semestre. E eu lembro que eu e ele nos engajávamos em discussões acaloradas sobre as Escrituras. Uma aula eu literalmente discuti com ele quando eu vi algo na Escritura diferente da forma como ele falava por 2 horas e ele continuou falando comigo. E por 2 horas na frente da turma, eu continuava, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz isso. Mas eu fazia de uma forma muito respeitosa, certo? Agora, havia uma nota que era dividida em 3 partes. Tinha primeira nota, segunda nota e um trabalho que pegava toda a matéria. Eu lembro de me esforçar tanto naquele trabalho, e eu lembro que no final do semestre ele estava entregando os trabalhos e disse, as suas notas estão na frente. Quando eu olhei a minha nota, era um grande I. Eu pensei, o que esse I quer dizer? Então depois da aula fui até ele e disse, o que quer dizer I? Ele disse, nós estamos em mundos diferentes. Foi exatamente assim que ele falou, nós estamos em mundos diferentes. Ele disse, então eu senti que não seria justo eu dar a sua nota. Ele disse, eu não posso, eu vou pegar a média das suas 2 últimas notas e nesse trabalho a sua nota será essa, você trabalhou duro, eu sei, mas estamos em mundos diferentes. Então ele aliviou, olhou para mim e disse, sabe, eu já tive muitos fundamentalistas na minha turma, é como ele chamava os crentes, eu acredito. E ele disse, nesses fundamentalistas eu vejo uma dessas 3 coisas. Ele disse, todos os fundamentalistas ou criam caos na minha aula, ou abandonavam depois de 1 ou 2 aulas, ou eles voltavam atrás no que acreditavam. Ele disse, você não fez nada disso. Ele disse, você foi muito respeitoso e me honrou. Ele disse, número 2, ele disse, você não desistiu, continuou na aula. E número 3, ele disse, John, você nunca desistiu das suas crenças e isto ministrou a ele. Não só ministrou a ele, mas ao resto dos alunos na turma. O que aconteceu como resultado de honrá-lo, de respeitá-lo, porque lembrem, Paulo disse, aqueles que se opõem em humildade corrija-os, certo? Ou seja, você os corrige com gentileza e espírito ensinável. Ou seja, não rebaixamos ninguém, certo? Nós honramos seres humanos porque eles são seres humanos, especialmente os professores, especialmente os chefes, mas com gentileza e humildade tentamos comunicar as verdades da palavra de Deus a eles, porque eles vão querer ouvir muito mais, pois você não leva com desrespeito e eles vão considerar o que você tenta ensinar. Entenderam? Eu perguntei, entenderam? Agora, como honramos as autoridades sociais? Vamos ver de novo o significado de honra. Honrar significa o quê? Significa valorizar. É tratar como precioso, como algo que tem peso, tratar com deferência, submeter-se, obedecer, contanto que não contradiga a Bíblia. Se meditarmos e orarmos acerca dessa definição, nosso comportamento será afetado de uma forma boa no local de trabalho, na sala de aula, em campos esportivos. Ao invés de lutarmos pelos nossos direitos, vamos preferir os desejos dos empregadores e professores, e não os nossos. Vamos buscar fazê-los vencer, nossos chefes, quer sejamos ou não reconhecidos ou pagos. Alguns só honram se acham que são bem pagos ou bem tratados. Como podemos fazer isso? Como vivemos assim? A Bíblia diz, você está pronto? Aqui em Efésios capítulo 6, versos de 5 a 8 na Nova Tradução Viva.
escravos ou empregados, repitam empregados, obedeçam a seus senhores, empregadores, seus chefes, com profundo respeito. Repitam, profundo respeito. E temor. Repitam, honra. Sirvam a eles com sinceridade como serviriam a Cristo. Você ouviu isso? Sirvam a eles com sinceridade como vocês serviriam a Cristo. Ou seja, você substitui esse chefe por Jesus. E você pensa, estou servindo a Jesus. Foi exatamente o que ele acabou de dizer. Trabalhem duro, repitam, trabalhem duro. Mas não só para agradar seus patrões quando estão observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus com todo o seu coração. Trabalhem com entusiasmo. Eu estou lendo direto da Bíblia, Nova Tradução Viva. Trabalhem com entusiasmo, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Lembrem-se que o Senhor recompensará, repitam, recompensará cada um de nós pelo bem que fazemos. Notem a declaração, trabalhem com entusiasmo, como se trabalhassem para o Senhor. Se mantivermos isso no coração, passaremos de escravos em nosso local de trabalho para servos. E você diz, mas espera aí, John, eu não sou um escravo. Antes de você dizer isso, posso dizer rapidamente a diferença entre escravo e servo? O escravo faz o mínimo requerido. O servo faz o máximo potencial. Ou seja, o escravo já está sempre na porta assim que as horas batem. Às 5 da tarde ele já foi. Por quê? Pois faz o mínimo requerido. Ele está lá nem um minuto antes e não vai embora nem um minuto depois. Porque ele está fazendo o mínimo requerido. Estão comigo? Agora ficou quieto, uma igreja presbiteriana. Estão aqui? Então o escravo faz o mínimo requerido e o servo o máximo potencial. Do escravo se toma. Não me pagaram o suficiente, então não receberam tudo. Eles não trabalham como para Cristo com entusiasmo. Rapaz, ficou quieto aqui. Do escravo se toma e o servo dá. O escravo tem que fazer. O servo precisa fazer. O servo procura oportunidades, ao invés de esperar por ordens. Eu vou dizer mais uma vez, o servo procura oportunidades, ao invés de esperar por ordens. Ele prevê as necessidades de quem ele serve e atende sem que seja pedido. Se você acha que seu patrão está te tratando injustamente e é duro com você, você precisa agir e não reagir. A pessoa que é serva age, o escravo reage ao tratamento duro. A pessoa que age ataca o mal com o bem, Romanos 12, 21. Ele chega para o chefe que o trata mal e diz algo como: Senhor, vejo que há algum trabalho extra que precisa ser feito, então eu quero que saiba que chegarei 2 horas mais cedo na semana que vem para terminá-lo e não precisa me pagar. Tente isso com seu chefe e veja o que acontece. Se você lidar com os conflitos desta maneira, ganhará o favor de Deus e finalmente do homem. Como eu sei disso? Porque em Provérbios 3, versos 3 e 4 diz assim: que quando escrevemos misericórdia e verdade, na tábua do nosso coração encontramos favor e alta estima aos olhos de Deus e dos homens. Agora, se você não encontra favor aos olhos do seu patrão com esse tipo de comportamento, bem, Deus vai abrir uma porta em outro lugar onde você vai achar favor. Deixa eu contar uma das maiores histórias que eu já ouvi neste sentido. Eu já escrevi sobre isso em um dos meus livros. Tem um pastor que é um amigo muito querido meu, ele pastoreia uma igreja de 5.000 membros em Dallas, Texas. Ele estava pregando sobre 1 Pedro 2 num domingo de manhã. Quando você é maltratado por alguém que está em autoridade, como você responde? Você não responde reagindo, mas agindo como? Entregando o caso a Deus, não fazendo vingança você mesmo, não caluniando, não se defendendo. Ele pregou isso no domingo de manhã e um dos membros da congregação veio a ele e ele disse: Pastor Bryce, eu preciso falar com você. Ele disse: vamos falar agora? Ele disse: eu sou um executivo júnior de uma empresa de seguros daqui de Dallas
E ele disse: eu era o próximo da fila para a promoção para se tornar vice-presidente. E ele disse: sabe, eu trabalho nessa empresa há anos e a posição para vice-presidente ficou vaga. E ele disse: deram a outro homem. E ele disse: mesmo por quê? E ele disse: só por uma razão deram a outro homem. Ele disse: porque ele é branco e eu sou negro. Isso aconteceu em 85. Ele disse: isso é discriminação, pastor. E ele disse: quer saber? Eu acho que eu posso provar isso. Na verdade, eu ia entrar com uma ação na justiça semana que vem, mas agora vem o Senhor com essa mensagem de eu não me defender e eu fiquei bem confuso. E o pastor Bryce disse: bem, você quer fazer as coisas do seu jeito ou quer fazer do jeito de Deus? Ele disse: do jeito de Deus, por isso eu vim lhe ver. Então eles oraram e entregaram o caso dele nas mãos de Deus. Porque Deus promete que você terá favor com Deus e com os homens quando guarda misericórdia e verdade. Deus promete que vai defender seu caso se você entregar este caso a ele, certo? Então sabe o que o cara fez na manhã seguinte, na segunda? Entrou no escritório do cara que foi promovido no lugar dele e disse: eu quero ser o primeiro a te dar os parabéns hoje e eu quero que você saiba que eu serei seu melhor funcionário. Bem, o cara ficou um pouco desconfortável, ficou meio... porque ele sabia que aquele cara deveria ter pego o emprego. Então, pelas próximas semanas nada aconteceu. Quantos sabem que Deus entrega, mas não entrega sempre na hora em que queremos? Então, por várias semanas, ele trabalhou muito, muito duro, deu 100%. Então, depois de alguns meses, recebeu uma ligação de uma enorme empresa de seguros na região de Dallas. E disseram: sabe, temos visto como você lida com os clientes e estamos muito impressionados. Você estaria interessado em vir trabalhar conosco? E ele disse: não me interessa. Ele disse: eu trabalho nessa empresa há anos, eu tenho muitos benefícios e um sólido grupo de clientes. Eu realmente não quero mudar de empresa. Disse: não, obrigado. E disseram: você poderia nos dar pelo menos um almoço? Pelo menos um almoço. Ele disse: é perda de tempo. E disseram: não pensamos assim, nos dê uma chance, por favor. Ele disse: tudo bem, um almoço. Ele foi almoçar e disseram: estamos realmente interessados em você. Temos te observado. Ele disse: eu disse no telefone que era perda de tempo. Eu não quero perder a minha reputação de integridade. Eu tenho benefícios, trabalho na empresa há anos. Eu já disse, não estou interessado. E disseram: tudo bem, então vamos fazer o seguinte... vai para casa e fala com a sua esposa. Vocês conversam sobre isso durante a semana e então você volta com um salário que você gostaria de receber de nós. Não, peraí. Então ele foi para casa e não falou com a esposa dele até a véspera do próximo almoço. Então na véspera do almoço, na verdade, ele estava reclamando. Dizia: eu não acredito, não quero deixar minha empresa, eu tenho reputação, integridade, ter que começar tudo isso de novo, eu não quero construir de novo, eu não quero isso. E a esposa só ouvindo, ele disse: sabe o que eu vou fazer? Vou fazer a coisa mais estúpida do mundo. Eu vou multiplicar meu salário por 3. E é esse salário que eu vou pedir. Agora entenda, ele era executivo júnior, estava na empresa há anos. Multiplica esse salário alto por 3 e dá muito, certo? Então ele foi para o almoço e à mesa perguntaram: então, você e sua esposa falaram sobre o salário? Ele disse: sim, claro, ia puxar a carta que tinha escrito a noite passada e disseram: não queremos nem ver o que você quer que paguemos. Primeiro queremos que você veja o que nós queremos pagar a você. E deslizaram o envelope na mesa. Ele pegou a carta e queriam pagar 4 vezes. 4 vezes! Ele olhou para a carta e ficou quase em estado de choque. Ele ficou olhando. Eles acharam que aquela reação significava que não era o bastante. Então eles aumentaram ainda mais o salário e deram ainda mais benefícios enquanto ele estava em choque. Ele disse: senhores, ouçam, eu sou cristão, quero ir para casa orar sobre isso com minha esposa. Tudo bem, vá orar e nos diga o que decidiu. Ele foi para casa, orou com a esposa e Deus disse: filho, eu estou te honrando. Você me honrou, estou te honrando. Eu estou defendendo o seu caso, estou te promovendo, essa é a minha promoção, aceite. E quer saber mais? Hoje, ele não está mais em Dallas, está no quartel-general mundial desta empresa multinacional e hoje é um dos mais respeitados funcionários. O que houve? Favor aos olhos de Deus e dos homens, Deus defendeu sua causa e Deus o recompensou por honrar seu empregador, mesmo que o empregador o tenha desonrado grandemente. Eu chamaria isso de uma ótima recompensa, você não? Vejo você na próxima sessão. Certo. Muito bem.